Depois eu encontro e mando para vocês. Mas, se vocês se lembrarem, semana passada a gente praticou reanimação cardiopulmonar. Algumas pessoas não tinham conseguido e a gente ficou de retomar. E aí quem tiver interesse em fazer, né? Lógico que você não é obrigado ou obrigada a fazer, mas caso você se interesse, é importante. Por quê? Porque fazer aqui é diferente do que ver em filme ou ver na televisão. E principalmente diferente do que você lê aí. Tá no livro, né? Aproveitar. Então hoje a gente começa com reanimação cardiopulmonar. Depois parte para os 4 sinais vitais. Hoje a aula é só prática. Tudo bem? Respiração, depois batimentos, ou tanto faz a ordem, temperatura e fechamos com pressão arterial. Provavelmente não vai dar para terminar a pressão hoje. Algumas pessoas não vão conseguir fazer por conta do tempo. Aí a gente volta semana que vem, sem problema. Tentar registrar para quem quiser assistir depois, ou até mesmo para quem faltou. Dá pro gasto. Só para relembrar, eu vou escrever de novo para não tomar nosso tempo. Qual é o primeiro passo mesmo que eu faço quando eu tenho uma vítima? Avalio o ambiente, né? Para quê? Qual finalidade? Por que eu não posso já chegar e colocar a mão na pessoa? Pode ser um golpe, pode ser golpe, pode ser um... Pode ser um golpe. A primeira vez que eu ouço isso, faz sentido. No Paraná, em 2012, 11 na verdade, eu morei um tempo lá, e indígenas colocavam crianças na pista. O caminhoneiro parava para não atropelar a criança e a carga era pilhada, era roubada. Geralmente também matavam o motorista do caminhão e davam fuga. Então, de fato, pode ser um golpe, né? É uma simulação, mas acontece. Segunda justificativa, porque senão eu posso me tornar uma vítima, como a gente já conversou, né? A pessoa está recebendo uma descarga elétrica de altíssima tensão. Ao colocar a mão para tentar ajudar, eu posso ser eletrocutado. Então, segunda justificativa, pode ser que eu me torne uma nova vítima, e evidentemente não é isso que a gente quer, né? Minimamente para essas duas coisas. O que é que eu faço depois de avaliar o ambiente? Eu tinha isso pronto. Mas, como a gente já viu semana passada, isso, na mosca, muito bom. Primeiro, avalie. Muito bom. Tá. Primeiro passo, avaliação do ambiente. Segundo, colocar em ordem, que é mais fácil, né, para ver depois. Isso, parabéns. Isso aí. Vou deixar maior aqui para ficar melhor. Primeiro passo, avalie o ambiente. Segundo passo, tanto faz se eu faço o passo 2 ou o passo 3. Alguns preferem o passo 2 primeiro, outros preferem o passo 3. Tanto faz a ordem. Geralmente eu pelo menos faço o passo 2 primeiro. Checo consciência, né? Como a gente viu semana passada. Chamo a vítima. Se eu sei o nome, Pedro, João, Maria, Thiago, Lucas, mas nem sempre eu sei. Quando não sei, chamo por menino, senhor, senhora, da forma que você preferir. É importante que a pessoa ouça. Tem que falar, bom? Chama. Não funcionou. A vítima não respondeu, não está responsiva, ela não demonstrou sinal. Aí eu parto para estímulo de dor. Que a gente já viu, né? Beliscão e tudo mais, como a gente viu semana passada, que a gente vai revisar hoje. Não funcionou. Verifique sinais vitais. Especialmente 2.
Batimentos e respiração. Não funcionou, ninguém respondeu. Passo 4, peço ajuda para autoridades públicas. Isso é, na prática, significa pelo menos SAMU, bombeiros, polícia militar e ou 153 guarda municipal, né? Por que e ou? Porque pode ser que você chame para 2 autoridades. Cara, o corpo de bombeiro vai demorar 40 minutos. Vou recorrer. Desculpa, perdão. O SAMU vai demorar 40 minutos. Recorro ao corpo de bombeiros. Tem uma viatura do corpo de bombeiros que chega consegue chegar em 10. É preferível o corpo de bombeiros, então. Então, e ou para alguma dessas autoridades. Certo? Tenho que chamar, vai muito do momento, né? Além das autoridades, eu também preciso chamar ajuda, pedir ajuda para pessoas do contexto. Como assim? Pessoas que estejam ali na cena, né? Com certeza, aqui, deixa eu colocar aqui. Com certeza a gente não vai estar sozinho, ou dificilmente você vai estar sozinho, sozinha com a pessoa, né? Com a vítima. Geralmente existem outras pessoas ali na cena e a gente pede ajuda para essas pessoas. Quinto passo é o que a gente vai fazer hoje, é a manobra propriamente dita. Sexto passo, volto a verificar os sinais. Para quê? Para saber se deu certo. Antes eu fiz e não tinha batimentos. Agora eu fiz a massagem, vou voltar a checar, os batimentos voltaram, a respiração voltou. Ou não, não voltou o batimento, não voltou a respiração, começa tudo de novo, aparece certo. Lembrando os 5 momentos que você deve parar. As únicas justificativas para você parar de fazer são 5, né? Como a gente já viu. Primeira, o paciente volta. Cara, o Lucas estava caído e ele voltou. Os batimentos voltaram, a respiração voltou, ele voltou à consciência, já está lúcido, está acordando. Segunda justificativa, socorro chega. A ambulância do SAMU, do corpo de bombeiro, já chegou. Aí eu paro. Terceira justificativa, eu e Haroldo estamos revezando. Eu paro quando o Haroldo começa. Então é para troca de parceiro, né? Para revezar, vai, o parceiro. Quarta justificativa, que a gente disse que é uma, mas a gente quase esquece ela, que é o cansaço extremo, que seria quando eu estou sozinho na cena e aí não tenho ninguém para fazer, eu vou cansar 1 hora e eu paro por 20 segundos. E a última e pior, morte, mas que a gente não considera porque a gente não é médico e por conta disso a gente não dá diagnóstico, né? Tudo bem? Então essas são as 5, mas na prática mesmo 4, né? 4 orientações para a gente parar de fazer a manobra. Hoje a gente vai parar por causa disso, ó. A Stephanie para quando o Lucas começa, por exemplo, né? Para o Lucas ventando, e aí a gente vai revezar. Mas na vida real você vai ter que avaliar. Tudo bem? Vai muito da situação, né? Fechou? Resumidamente, ô Maria, tudo bem? Que bom. Resumidamente é isso. Bora lá então. Bora colocar a mão na massa. Tudo isso aqui a gente falou semana passada. Hoje é só para pedacinho, foi só para revisar. Vamos lá. Quem quer ser voluntário? Alguém se candidata? Eu já vou ligar logo, né? Eu não vou fazer, né? Não vou. Eita, isso é engraçado. É verdade. Isso a gente falou, mas eu não escrevi aqui, né? Lucas, já ouvi falar que tem que ficar fazendo por, sei lá,
Geralmente é isso aqui, né? É de 100 a 120 compressões por minuto. Compressão é isso, ó. Já acabo de anotar. Compressão é isso aqui. O cara tá aqui e a cada vez que você afina e volta, a gente chama isso de compressão. Antigamente a gente fazia, para você manter o ritmo da compressão, você teria que contar de 100 a 120 por minuto. Porque se eu faço isso, e demora, é praticamente inútil. Só que como as pessoas se perdiam por conta da adrenalina, ai meu Deus, estou no 80, no 90, que a recomendação mais atual é que a gente combine tempo. Então a gente parou e começou a combinar prazos. Na prática, esse prazo precisa ser no mínimo 1 minuto. Geralmente a gente combina 2 minutos. Ou seja, o Haroldo faz a massagem no bob por 2 minutos, eu assumo. Faço por 2 minutos, Flávio assume. Flávio faz por 2, enfim. É isso. Porque assim, você mantendo o ritmo que a gente chama de ritmo é mais fácil do que você ficar preocupada com isso aqui e acabar fazendo uma massagem de uma qualidade não tão boa, tá? Lucas, cara, eu esqueci, olha, eu não sei fazer, não consegui fazer o barulhinho, que a gente vai ver como que barulhinho é. Aí você não pode esquecer dessa frase, eu não falei semana passada, né? Qualquer massagem é melhor do que nenhuma. Entendeu? Não. É isso aí. Na prática, a gente vai fazer ali, vai fazer o barulhinho. Pô, não consegui, não deu certo o barulhinho. Ótimo. É melhor isso. Claro, né? Aqui é o Bob já não tem vida, né? Mas se fosse o ser humano de verdade, é melhor você fazer uma massagem, mesmo que não seja de qualidade, do que deixar o Bob a Deus dará. Tá bom? Lucas, eu esqueci, não lembro muito bem onde. Eu só sei que a mão é aqui, mas eu não lembro a profundidade, não lembro de nada. Ótimo. É melhor isso do que nada. Tá bom? Serve como uma frase de consolo, mas também de motivação para vocês entenderem que a vida dessa pessoa é isso. Até o socorro chegar na nossa mão. É melhor fazer uma coisa ruim do que não fazer nada, né? Tá bom? Mas lembrando, isso é muito prático, né? Enfim. Fechou? Vamos lá então. Quem vai... Isso, boa, Haroldo. Quem vai começar? O Haroldo. É o Haroldo? Se candidatou, né, Haroldo? Essas meninas são espertas, cara. Você foi dar. Não. É só um exemplo. Deixa eu ver se vai pegar. Pega, ótimo. Só relembrando, né? A gente não tá aqui. Senhor, não é. Senhor, não. Aí, sentir, não é para machucar, mas ele tem sentido que tem alguém te chamando, tá bom? Não funcionou a dor, a gente já mostrou que é a conchinha, a clavícula, que é uma delícia. Ou você serra a mão, fecha a mão e passa aqui no externo. Tanto faz. Ou aqui vai queimar sua mão porque é plástico. Na vida real não queimaria, se fosse um corpo humano mesmo. Aqui, se você esfregar sua mão assim, ó, vai queimar. Então não esfregue. Geralmente a gente faz aqui. Senhor. E a prática mesmo, que é o mais importante, é, lembrando, as minhas mãos, vou pegar para cá, né? A minha mão não faz isso, ó. Eu não abarco, eu não apalpo a vítima, não é isso? Porque se eu faço isso, quando eu for fazer a massagem, ó, a força será direcionada para as costelas. Ou, evidentemente, o risco de quebrar é muito maior. E além de ter a parada, eu tenho uma perfuração pulmonar. Pior, é pior caso, né? Então a ideia aqui é dedinho para cima.
dominante embaixo, se você for destra, direita. Se for moda, não, se for muito esquerda. Tá aqui. A outra mão, calça. Não é assim. Senão, vai sair outra mão. Não é? É calçar. Ó. Como se fosse uma peça apenas. Tá bom? Coloquei a mãozinha. Alguns alunos já querem chegar assim. É mais difícil. Mais fácil é você pegar o calcanhar da mão, coloca primeiro, calça, e aí sim você vem e anexa a outra mão. Lembrando, né, aqui, a gente já fez semana passada, hoje é só para relembrar. E ó, tem que fazer o barulhinho. E tem que ir lá no fundo e voltar. Vai no fundo, volta. Sempre assim, né? Sempre vai no fundo e vem rapidão. Deixar ele pronto aqui. Por que tem que voltar? Assim como no nosso peito, quando o peito do Bob, que é doido, né? Quando o peito do Bob vai para dentro assim, você expulsa o sangue do coração. Voltou, o sangue enche. Vai embora, enche. Manda embora, enche. Tá bom? Fechou? Vamos lá. Então, velocidade. Vou mostrar para vocês, né? Corpo. Errado. 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 Sempre lateralizado. Sempre de ladinho. Joelho, ó. Nem muito aberto, mas também nem muito fechado, senão você não tem força. Uma abertura confortável para você. Nem muito longe, nem muito perto. E aqui o ombro é assim, gente. Assim você não tem força. Eu não consigo mandar a força do meu corpo para lá. Quando eu subo, agora sim. Eu uso isso aqui, ó, jogo a força aqui no meio. Então não é assim, é sempre em cima da vítima. Duro. Aqui não pode ficar assim. E a mão não pode ser ligada. Só. Tá bom? Vamos lá para relembrar. Você foi convocado. Você não foi nem. As meninas te intimaram. Vamos lá, só para a gente lembrar, para elas virem, por favor. Aí pode pular a parte de chamar, vamos só para fazer no esquema. É isso, é. Aí já pode pular tudo aquilo, vamos só para a manobra. Vamos, aí só um pouquinho mais rápido, por favor. Isso aí, perfeito. Isso aí. Escutaram o barulho? Esse é o barulhinho que tem que fazer. Obrigado, Carol. Só um pouco de gentileza. Próximo. A Flávia está grávida, né? Aí ela vai fazer força, talvez não seja melhor. Vai tirando a Flávia. Quem mais quiser, pode aproveitar. Não é obrigado. É importante dizer isso, né? Se não, tá obrigado. Não. Fica à vontade. É só uma oportunidade. O nosso boneco anterior não simulava como esse simula. Esse é duro. Você tocar aqui, o Henrique era mais molinho. Esse é duro. Ainda assim não consegue simular totalmente fato, não, o corpo humano, mas é muito bom. Então dá para você treinar. Alguém tem interesse? Quer fazer? Ou a gente toca o pau? Eu gostaria que fizesse, mas ninguém é obrigado, vocês que sabem. Estou perguntando porque senão a gente já passa para o próximo tema. Ótimo, vocês. Vamos lá. Aqui do seu lado. Destra, ó, no meio entre os ombros. Isso. Deixa eu ver. Isso aí, primeiro, tá? Só que aí, ó, lembrando, é o braço sempre duro. Ele não pode fazer isso, tem que ficar duro e você vai fazer. Perfeito. Parabéns. De primeira. Obrigado. Mais alguém? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Mais alguém tem interesse?
Não. Se mudar de ideia até no fim da aula, ainda dá tempo, tá bom? A gente pode formar isso. Agora isso aqui você pode optar. Os 4 procedimentos que a gente vai fazer agora, eu não recomendo que você não faça. Por quê? O atendente precisa fazer isso. Pressão arterial. Vamos lá. Lembrando, né? Pressão arterial. Respiração. Batimentos. E temperatura. Isso. São os 4 sinais vitais. E isso aqui a gente usa na farmácia. Isso aí você pode dar azar e acontecer com alguém perto de você, no caso a manobra, né? E você precisar fazer. Agora isso aqui Agora, a aferição dos sinais vitais faz parte da nossa rotina. O que isso quer dizer? Que dificilmente você não vai fazer isso em farmácia. Eu diria até impossível, porque a gente espera que o atendente saiba aferir, né? Mas o bom é que é simples, né? Não tem nada de complexo. Só colocando os valores aqui, como a gente já viu também, para a gente ter uma base, né? Pressão 12/8 para a maioria das pessoas. Respiração de 12 a 20, como a gente já viu também. Batimentos 60 a 100. E temperatura 36 a 37 e meio. Ele não... Ai, perfeito. Aqui estão os 4 sinais vitais e a gente vai aprender um por um hoje. Tá aí. Então, lembrando, pressão arterial para a maioria, 12/8 milímetros de mercúrio. Respiração ou frequência respiratória, significa a mesma coisa. A gente espera que a pessoa tenha entre 12 e 20 respirações por minuto. Batimentos ou pulso ou pulsação ou frequência cardíaca, significa a mesma coisa. A gente espera que um indivíduo adulto tenha de 60 a 100 por minuto em condições normais, né? E temperatura de 36 a 37,5. Geralmente esses são os números que a gente adota. Tá bom? Esses 3 aqui são simples, ó. Esses 3 aqui são mais tranquilos, mais rápidos. Esse aqui depende do que você usa. No nosso caso, a gente vai usar os aparelhos tradicionais. Vou mostrar para vocês. Não é difícil, só é um pouquinho mais complexo assim do que o digital. Com certeza, se você já teve que ir em algum postinho, em algum lugar por esses dias, com certeza pode ser que você tenha sido, né, que alguém tenha ferido a sua pressão com um negócio desse. Esse é um aparelho de pressão digital. Funciona? Funciona.
Algumas farmácias adotam, inclusive, tem essa opção para ferir com um equipamento digital, mas eles deixam a desejar quando o assunto é precisão. Essa dupla aqui é a mais potente. Não erra por muito não. Erra por pouco. A questão é que muitos são a pilha ou bateria. E se a bateria ou a pilha o digital, né? Funciona. O que geralmente se faz em hospital é a gente usa, e até em farmácia, viu? É uma tendência até em farmácia. A gente afere todo mundo com isso. Que é só colocar ou no pulso ou aqui no braço. Aí depende do modelo, né? Depende do modelo que vai usar. Ou no pulso ou no braço e apertar esse botãozinho. Só isso. O aparelho faz tudo. E aí ele dá um número na tela para você e você interpreta. Só que em hospitais tem uma tendência que está acontecendo é o seguinte: a gente começa a usar isso, eu encontro um número muito alto ou muito baixo, fico com a pulga atrás da orelha, nossa, será que a pressão do Lucas está tão alta assim? E aí eu confirmo com esse, ou tão baixa. Então eu uso aquilo em primeiro momento. Deu um número preocupante, confirmo com esse, porque esse é mais preciso, é mais exato. Se você tiver tempo, usem esse, para não ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Só que aquele é mais ágil, muito mais prático e serve para o dia a dia. Esse demora um pouco mais e você tem que ter um pouco mais de domínio. A gente vai entender o que é domínio daqui a pouco, mas é tranquilo de fazer. Minha dica: tendo esse aqui na farmácia, ou você tendo o seu, usa isso. Não quero, não posso, não gostei, é difícil, não tenho tempo, uso o digital. Mas usa esse aqui para confirmar. Então o ideal seria você, no mínimo, saber usar isso. Por isso a gente ensina esse aí, né? Que é o personal que está aqui, eu já até trouxe para a sala. Tá certo? Mas pressão é o último, a gente vai fazer os outros 3 sinais. Primeiramente, que são os mais fáceis, assim, digamos assim. Batimento não tem segredo. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Pera aí, só colocar uma ordem aqui. Aí, melhor assim. A gente começa por batimentos, avança para a respiração, avança para a temperatura, fecha com PA. Beleza? Vamos lá. Aí. Deixa eu só pegar a imagem aqui, para depois, se quiserem assistir. Depois eu mostro a parte. Lembrando, primeiro sinal: batimentos. Professor, mas não tem aparelho que afere batimentos? Tem. Inclusive tem um aqui. Mas é o famoso oxímetro, né? Esse carinha aqui que a gente coloca no dedo, ó. Esse cidadão aqui, ó. Ele dá algumas informações para nós. A gente tem um aqui, eu vou pegar. Ele dá 2 informações importantes: concentração de oxigênio no sangue, que não nos interessa, eu falo para a aula de hoje, né? Mas ele também computa quantos batimentos a pessoa tem. Apresentou, né? Deixa eu pegar uma imagem mais nítida. Aqui, ó. Perfeito. Olha essa imagem bonita. 85 batimentos por minuto. Tem um coraçãozinho, batimentos. Minuto. Então, no intervalo de 1 minuto, essa pessoa apresentou 85 batimentos. Essa informação não é tão importante para a gente. Então, se você também quiser ter um oxímetro, pode. Não precisa ficar contando assim como a gente vai aprender. Mas quanto mais a gente depende de tecnologia, vou usar um termo aqui, como eu falo?
menos diferenciado você é no mercado de trabalho. O que isso quer dizer? Qualquer atendente sabe usar isso. Agora, aqui, nem todos. Qualquer atendente sabe usar aquele aparelho digital ali, ó. Na verdade, precisa nem ser atendente, né? É só apertar um botão. Qualquer pessoa sabe fazer isso, é só colocar aqui. Aqui. Qualquer pessoa. O Haroldo disse que seu pai tem um, né? A minha avó tinha, a minha avó, né? Infelizmente faleceu sem saber ler, saber escrever e sabia usar. Qualquer um sabe. Agora, aqui não. Aqui não. E a respiração, como a gente vai ver também não. Tá bom? Se quiserem instrumentalizar para ficar mais fácil, ótimo. Mas não dependam disso. Tá bom? Fechou? Então, embora a gente tenha um aparelho que consiga quantificar, mensurar os batimentos, que é, por exemplo, o caso de um oxímetro, a gente vai aprender a fazer com a mão, que é uma forma mais fácil, né? Nem sempre a gente tem um aparelho para ajudar a gente. Vamos lá. Eu espero que os meus batimentos estejam entre 60 e 100. Relembrando, né? Dedão, aqui no início do meu dedão, tem um negócio aqui, ó, parece um buraquinho, uma cápsula. É aqui que eu afino nos meus batimentos. Quais dedos eu uso? O grandão e o indicador. Esses dois. Ah, mas eu já vi usar o dedão. O dedão tem pulsação própria. Traduzindo, você sente os seus batimentos e não o do paciente. Então eu não faço isso, ó. Tá errado. Se alguém já fez isso com você, tá errado. É sempre os dois. O lado mais fofinho aqui, ó, gostosinho, maciozinho, vem aqui, no início aqui, né, do dedão, e eu dou uma leve impressionada. Se quiserem apoiar aqui, ó, vendo que eu tenho um dedão, eu posso apoiar aqui, ó. Apoio para facilitar. E aí eu dou uma apertadinha e sinto algo pulsando. Todo mundo sentiu? Alguém não sentiu? Sentiu? Todo mundo? Isso é batimentos. Fácil, né? Nada complexo. Calma que a pressão está chegando. Brincadeira. Como de costume, bora fazer o teste, né? Para ver se todo mundo entendeu mesmo. Solicito que vocês, por favor, encontrem a artéria radial. Por que a gente sente pulsando? Porque tem uma artéria aqui. Ela sai do coração, aí em algum momento ela é abastecida, para mandar sangue para as nossas mãos. Por que é que muitas pessoas, quando vão suicidar, cortam o pulso? Porque cortam essa artéria. Então, quando eu falar, encontrem a artéria radial, é que tem um rádio no osso do braço, essa artéria passa por cima dele. Então, encontrem aí a artéria de vocês, que é esse lugar que eu mostrei. Sintam aí e a gente vai contar por 1 minuto. Como de lei, né? Como de praxe. Todo mundo achou? Pode começar? 1, 2, 3 e comecem, por gentileza. Deixa eu pegar um negócio aqui. Eu tiro dali para você não ficar tenso. Pensar, ai, tá quase lá. Que legal, tipo, não consigo. Deu. Todo mundo guardou quanto foi? Guardou? Dessa vez guardou, né? Ótimo. Vamos lá, então. Bora anotar. Para a gente entender de verdade. Porque encontrar o número é mamão. Isso não nos diferencia.
Mais importante do que você encontrar um número é saber interpretar. É isso que a gente vai fazer agora. Tami, quanto foi o seu? 66? Ah, 65. Haroldo? Eu perdi umas contas, mas Mas até onde você lembra foi quanto? Você lembra? mais ou menos 60, né? Mais ou menos 60? É. Tá bom, sem problema. Eu ia fazer isso. Não, a gente vai fazer. Flávia, sem problema. 73. TNA. 60. Você? Esqueci seu nome. Noemi. Oi, Noemi, tudo bem, Nilo? Você? 67. 67, Noemi, beleza. Esther? 92. Maria? 74. Opa. Cícera? 120. Legal. Ótimo. Legal, bacana. Lembra o exercício lá do chefe do xarope? Eu sou seu chefe, cheguei, quero saber se você sabe mesmo isso aqui. E aí dei uma lista para você com alguns números. Eu falei, olha, Noemi, tem alguns pacientes aqui e a gente tem os batimentos deles aqui, a frequência cardíaca. Você consegue identificar para mim se tem alguém fora? E aí a gente vai olhar um por um e ver se está dentro do parâmetro, né? 60 a 100 batimentos por minuto. É isso que a gente espera. E aí agora a gente vai verificar. Tem alguém fora, meninas? Quem está fora? Ah, tá. Mas que número é? 120. 120, né? Todo mundo entendeu por que 120 está fora? Porque 120 é maior que 100. Tem que estar aqui, ó. Menor que 60 ou maior que 100, está fora. Nesse caso, só esse carinha daqui, hein? Que no caso é um número que simboliza a Cícia. Professor, eu fiz agora 97. 97? Ah, é? Sem problema. 97. Ó, quase lá. Tá bom. E aí, olha. Quase lá, né, Tânia? A trave. Bom, tá bom. A gente encontrou, mas algumas perguntas a gente tem que começar a fazer quando encontrar alguém fora. Lembra do Chaves, né? Que a gente brinca, né? Lembra do Chaves? Sente-se bem? Lembra daquele episódio? É isso. Primeira coisa. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Como a senhora está? A senhora se sente bem? Tudo mais. Eu não posso fazer cara de espanto. Nossa! Deu o dobro! Do mínimo! Meu Deus! O que está acontecendo? Aí de 120 vai para 190, sei lá. Então, ó, não, mantém uma calma. Preciso ser profissional. Ó, tudo bem, dona Cícia? Como você está? Tá tudo certo? Sentindo alguma coisa? Ah, tá tudo bem. A senhora veio caminhando, veio andando, assim. Não, tá tudo certo. Porque às vezes, galera, isso aqui, ó, essa elevação, no caso aqui tá 20 a mais, né? Pode ser alguns problemas. A atividade física veio caminhando. E aí o atendente afobado não esperou os 5 minutinhos para o coração se acalmar. E aí já fui aferir os batimentos, deu acima. Além da atividade física, pode ser um fator emocional. Ah, hoje eu não estou bem. O cachorro comeu minha sandália. Meu marido, sei lá, minha esposa quebrou meu armário novo. O menino inferno do meu neto destruiu a porta da geladeira nova. Sei lá, alguma coisa. Todos nós somos humanos, portanto, em algum dia ou outro, né, a gente acaba ficando mal. E o nosso emocional impacta nos nossos sinais vitais, não só nos batimentos. Além disso, comida, tabagismo, né, no caso de você fumar e por aí vai. Mas eu relato, eu pergunto. O mais importante aqui é a queixa da vítima, do paciente. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Dá 5 minutos, eu volto
e afiro novamente. Provavelmente, como ela disse que está tudo bem, vai voltar para cá. Tá certo? Então a ideia não é só encontrar um número, mas é saber interrogar, perguntar, tentar entender o porquê que tem alguma coisa fora do que a gente espera. Ou para cima, ou para baixo. Tá bom? A gente vai aferir agora novamente e vamos ver como os batimentos da Cícera se comportam e o de vocês, né, de forma geral, tá certo? Encontrem novamente, por favor, aí a artéria radial de vocês, para a gente fazer mais uma vez. Todo mundo achou? 1, 2, 3 e pode começar. Deu. O exame. 66. Haroldo. 97. Aí, nada. Legal. Importante esse número, a gente vai conversar sobre ele. Flávia? É isso. Tainá? 60. Noemi? 62. Legal. Esther? Maria? 53. Cícera? 101. Ótimo. 2 números legais. A gente vai conversar esse e esse. Só deixar mais simples. Mesma coisa, o cara chato foi lá, falou pra você, quis te testar, então aí você vai avaliar os números. Deixar mais simples. Tem alguém fora? Ainda tem, né? Aqui, ó. A gente espera 100. Bateu 101. 101, desculpa. Tem um a mais. Pergunta: essa alteração é significativa? Um batimento a mais. Nesse caso, né? Um a mais ou a menos, pouco importa. Então, o que a gente observou? De 120 foi para 101, né? Houve uma redução de 19. O que isso indica? Que parece que ela está se acalmando. O coração está voltando a bater como a gente espera. Não era nada grave. Nada direto, disse. Bob! É verdade, pode ter sido Bob, é verdade, pode ter sido Bob. Esses, tá bom? Então aqui, ó, aqui é a resposta. Não tem nada de errado. Olha o Haroldo. Deu 97 e 97 de novo. Geralmente, os nossos batimentos ficam próximos, às vezes dá 96, 94, 95. Isso é ótimo, significa que os seus batimentos teriam, pelo menos nesse momento, né, a estarem próximos ali do nosso limite, né? Tem gente que o coração bate a 60, fica sempre nos 60, 55, 70, com alguns aqui se aproximaram de novo, tá bom? Então batimento é só isso mesmo. É só você contar dentro de 1 minuto. Aí, com certeza, assim como em todas as áreas, vai ter um colega espertalhão, que é o cara do atalho. Nossa! Hã? Conta 15 faz 10. Lembra lá? Isso, exatamente. Lembra lá o atalho? Sempre tem. Tudo na vida, o ser humano sempre vai caçar a coisa mais fácil. O que é que o espertão do atalho faz? Ele divide 1 minuto em frações de 15 segundos. 4 vezes 15 quanto é? 60, né? 2 vezes 15, 30. Mais 2 vezes 15, 30, 30 mais 30, 60.
Aí o que ele faz? Ô, Flávio, para, você vai ficar contando 1 minuto nada. Conta por 15 segundos e o número que você encontrar você faz vezes 4. Um exemplo. Os primeiros 15 segundos, os batimentos do Lucas foram 20. O atalho é 20 vezes 4. Nesse caso vai dar 80, né, na simulação. Só que tem um problema, amigos. Seria ótimo, seria inclusive muito bom se isso fosse real. O que acontece é que os meus batimentos oscilam. Então, no primeiro grupo de 15, tudo bem, deu 20. Eu tenho certeza, porque eu contabilizei. Mas no outro pode dar 27. No outro pode dar 32. E no outro, sei lá, 15. Vou abrir a calculadora para ser mais... vou fazer aqui mesmo. 20, 27, 32, 15. Vamos ver quanto vai, né? 7 mais 2, 9, mais 5, 14, né? 5, 8, 9. Eu projetei, eu fiz uma expectativa que seria 80, mas na real, 94. O que isso significa? Deixei passar. Deixei passar 14 batimentos. Não é preciso. E a gente precisa ser, em cada um desses procedimentos, o mais preciso possível. Então, atalho não rola. Tem gente que faz em blocos de 30. Conta por 30 segundos e faz vezes 2. Faz em blocos de 10 segundos, faz vezes 6, não funciona. Tá bom? Então, o ideal mesmo é você contar por 60 segundos ou 1 minuto, né? Mesma coisa. Tá bom? Então, não funciona, tá? Assim, não se você quiser. Você precisa, né? Se não quiser, aí dá certo. Beleza? Tudo bem? Próximo sinal. Alguém tem alguma dúvida? Deu para pegar? Tem dúvida de batimentos? Fácil, né? Tranquilo. Próximo. Respiração. A pessoa nem vai saber. O bom da respiração é que só você e a equipe vai saber. Por quê? A respiração... deixa eu colocar até essa observação aqui. Você vai agir como... Quem já assistiu Isso é Impossível? O Ethan, que é o Tom Cruise lá, o agente. Ou o James Bond 007. A pessoa não vai saber que você está aferindo a respiração dela. Por quê? Se a gente notifica, ô Cícera, olha, deu 120 de batimentos, deixa eu ver sua respiração. Vai desesperar e vai começar. E aí a respiração vai ficar ofegante e vai dar alteração. Então o que é que eu faço? Ao aferir os batimentos, deu 1 minuto, eu continuo. Mas aí olhando o tórax, a expansão da caixa. Igual a gente vai fazer aqui um exemplo, vou fazer catando. Então, ó, tô aqui. Deu 1 minuto, eu não tiro a minha mãozinha. Deixo a mão. Só que agora o meu olhar passa a ser o tórax da vítima, né? O tórax do paciente. A gente vai ver como é. Então, eu não aviso, não notifico. Ele vai achar que eu ainda estou aqui, ó, porque minha mão está aqui. Só que mal sabe ele olhando que na verdade já acabei batimentos e agora o meu foco é respiração. Vamos ver como funciona isso. Vou pegar dando como exemplo. Por aqui. Então vamos lá, só um exemplo, tá? Esses. Aqui, eu fiz os batimentos e tal. Aí eu coloquei aqui meu reloginho, meu cronômetro. Deu 1 minuto. Eu não faço isso, ó. Errado, porque ela vai ver e fala, das duas, ou esse cara está assediando, ou ele está, sei lá, olhando alguma coisa em mim, uma respiração, e aí, lembra do emocional impacta? Eu não faço isso. Deu 1 minuto, continuo. Só que o meu olhar certamente vai para o tórax dela. E aí eu conto os movimentos. Então, a mão continua. E discretamente, geralmente quando está na farmácia, a pessoa fica olhando para o teto, melhor ainda. Ela nem vai ver que você está olhando para o tórax dela. Ele está aqui, conta quantos batimentos foram, deu 1 minuto dos batimentos e mais 1 minuto da respiração, legal, deu tudo certo, levanta os 2 dados, tá bom? Só isso, não aviso, porque senão isso influencia.
Tá ruim, né? Tá bom, meninos? Mas não é tão simples assim. Tem só um detalhezinho. Que a gente tem que lembrar que respiração é um cálculo matemático. Ai, meu Deus, matemática. Quer ver? Nossa, velho, que meu. Achei que eu fosse me livrar dessa maldita matemática. Vai. Tem a ver, mas não é. Boa pergunta. A saturação tem a ver com a oxigenação, quantidade de oxigênio no sangue. É aquela parte de cima da vida. É isso. Que aquilo eu quero ver quanto de oxigênio tem no sangue da Tânia. Aqui eu quero ver quantas vezes ela respira por minuto. É diferente. Tá bom? É claro que uma tem a ver com a outra, né? Quanto, por exemplo, se eu tenho uma parada respiratória, para de entrar oxigênio na minha corrente sanguínea. Então, lógico que a minha saturação vai diminuir. Quer ver? Você vai comer teve câncer no pulmão, eles estavam toda hora na saturação dela e aumentando o oxigênio. É por isso. Aí eu não sei quanto é, mas a gente verifica que tem pouco oxigênio disponível na corrente. Se tem pouco oxigênio, logo o corpo dela vai começar a morrer, a entrar em falência. Que a gente chama de cianose. Isso aqui, ó. Vou apagar a luz daqui só. Olha lá. Falta de oxigênio na corrente sanguínea. Significa que se a gente não fizer nada, os tecidos vão começar a morrer. Na prática, a pessoa vai morrer. Então, geralmente, começa-se pelas extremidades. Aqui não é tão comum, geralmente é a mão. A mão começa a apresentar uma cor arroxeada, acinzentada, azulada. Como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui não foi pancada, não, tá aparecendo, mas não foi. Ó, tá vendo? Tá meio arroxeado, ó. Orelhas, lábios, ponta do nariz, mãos, sempre extremidades, pontas do corpo. Por quê? É um sinal claro, opa, não estamos recebendo oxigênio, por consequência estamos morrendo. Faça alguma coisa. Então, por que colocava oxigênio na sua cunhada? Com certeza a saturação caiu, e aí sabiam que ela ia ter consequências por conta disso, né? Colocava oxigênio, a saturação subia, isso não acontecia. Mas aí tem que voltar. Tem que voltar, é. Covid teve um boom dos oxímetros por conta disso. Cacete, eu não conseguia respirar. Se eu não respiro, eu não coloco oxigênio na corrente. Oxigênio é como se fosse um combustível, né? Eu preciso ficar colocando sempre. Ou de forma natural, ou por meio de uma bomba, né? Alguma coisa assim, tá bom? Então tem relação sim. Eu preciso respirar para ter oxigênio disponível. Então as duas coisas são casadas, andam de mãos dadas. Mas uma coisa é uma coisa, saturação, concentração de oxigênio na corrente, respiração, quantas vezes eu coloco o ar para dentro e para fora, que é o que a gente vai fazer agora na nossa continha. Então tá aí, ó, matemática. Como é que eu conto os movimentos? Não é só ficar contando quantas vezes, não é de qualquer forma, tem um jeito. Para eu contar 1, lembra que tem que ser de 12 a 20. Para contar 1, eu tenho que fazer uma continha, uma fórmula matemática, simples de tudo. Ar para dentro, ar para fora, ar para dentro, ar para fora. Uma inspiração, isso é um I, ó. In, ar para dentro. Mais uma expiração. Para dentro, para fora. 1. 2. 3. Então eu fecho sempre o movimento quando o ar sai. Por isso que eu observo o tórax do paciente, da pessoa que eu estou aferindo. Quando in, coloco o ar dentro. Jogo o ar para fora. In. E aí eu vou contando dentro de 1 minuto, isso vai dar. A gente espera que dê de 12 a 20. Por isso que não dá um número alto. Porque aqui a gente tem que esperar fechar o movimento. Eu só conto quando o ar sai.
Se preferirem assim, pode ser, mas o ideal é uma inspiração mais uma expiração é igual a um movimento respiratório. Para dentro, para fora, 1. Para dentro, para fora, 2. Para dentro, para fora, 3. Até 1 minuto. Tudo bem? A dica lá do espertalhão, que é o cara do atalho, muitos fazem aqui também, mas é errado. É errado, né? É a mesma lógica. Eu não consigo... A ideia aqui não é projetar, é ter certeza de quantas vezes a noimícia, por exemplo, respirou. Por isso eu não posso supor, olha, eu acho que pela minha pontinha vai dar 85. Não. 13 respirações, não é certo. Eu preciso fechar. Um para dentro, um para fora. Um para dentro, para fora. 2. Tá certo? Para não ficar dúvidas, façam em vocês mesmos. A gente vai fazer em vocês agora. Presta atenção na sua respiração. Vou dar 1 minuto de novo. Para a gente ver se vocês entenderam ou não. Quer ver? Eu fechei aqui. Uma aluna uma vez, a gente fazendo aula de respiração, deu 60. Aí eu falei, nossa! Mas eu já sabia que ela tinha errado, né? Ela contou 1, 2, 3, 4, 5. Então, na verdade, seria 30, que é a metade. E aí eu falei, nossa! Falei, você tá... Brinquei com ela, você tá viva? Tá zoando, né? Então, é importante vocês se atentarem a isso, tá certo? Um para dentro, um para fora. Prontos? 1, 2, 3 e... Comecem, por gentileza. Vou tirar dali para não deixar você tenso. Deu? Vamos lá, mesma coisinha. Só arrumar aqui por gentileza. Opa. Também. 17? Legal. Haroldo. Legal. Flávia. Tainá? Noemi? 12. Depois é Maria? Esther? Cícera? 14? 17, professor. 20. Aqui? Perdão. É 17, 14, 14? 17, 14, 14. Perdão. 17, 14, 14. Show. Tem alguém fora? Não, né? Lembra da dica, né? A dica não, a gente espera. Sempre de 12 a 20. Tá todo mundo bem. Segue o mesmo princípio dos batinhos. A julgar pelos números, todo mundo entendeu. Não deu número 1 em volta, é isso mesmo. Ponto para vocês. Alguma dúvida? Lembrando sempre de respeitar, né? A vítima veio andando, levou um susto. Não vou aferir a expressão dela, né? Com certeza vai ter interferência. Temperatura. Esse sim é o mais fácil dos sinais. Até porque não tem como a gente aferir sem aparelho. Então, o aparelho vai fazer tudo. Esse é o mais fácil, termômetro. Deixa eu confirmar se eu tenho aqui. Não, mas eu mostro. Antigamente, inclusive eu ganhei um, cara. Fiquei feliz. Você acredita, cara? Eu tava caçando, não acha mais para comprar. Aí uma aluna um dia desses. Ela me deu. Ela me deu um. Vamos lá. Há um tempo atrás,
Aí, esse aqui tá melhor. Esse era o aparelho utilizado para aferir a nossa temperatura. Só que a gente tinha um problemão com ele. Isso quebrava, é vidro. Lembra? Você tinha que aquecer, chacoalhar, e muitas vezes a pessoa deixava cair, quebrava, a criança é um bicho curioso, animal doméstico, sei lá, a própria pessoa que deixou cair, via umas bolinhas, queria ver o que era e colocava a mão 2º grau com mercúrio. A indústria viu isso, começou a ter casos recorrentes e houve então uma evolução. Nós, saímos daquele modelo para isso aqui. Vou abrir outra aqui para a gente comparar. Então, o que era de vidro, que era prejudicial à saúde, principalmente em casos de acidente, né? Passou a ser assim, digital, mais fácil, com riscos menores de acidentes, né? Evidentemente não vai contaminar ninguém quando cair quebrado, é porque esse aqui não quebra, dificilmente quebra. E você não tem que ficar chacoalhando. Pode cair e quebrar, mas é porque você deixou cair. Isso aqui é só colocar, né? Essa é a 2ª geração, digamos assim, de termômetros. A diferença desse cara é que eu não preciso aquecer. É só apertar esse botãozinho. Quando eu aperto, aparece LO. LO. Um L, literalmente, um LO. E ele dá um bip, um som, significando que você pode colocar e fazer o uso. Essa aqui essa pontinha de metal, é ela que é a responsável por quantificar, por aferir a temperatura. É claro que, costumeiramente, a gente usa isso aqui embaixo das axilas, mas é importante lembrar que isso também pode ser utilizado em outros locais. A gente pode aferir a temperatura em outros locais. Anal, vaginal, até mesmo oral e por aí vai. Mas, costumeiramente, a gente coloca sempre embaixo das axilas. Mas existem outras formas. Tudo bem? Por que debaixo das axilas? Porque não incomoda, ou incomoda menos. E é menos constrangedor. E é efetivo, é eficiente. Então é simples. Aperto aqui, vai escrever LO, coloco, tenho que tomar cuidado. Isso aqui tem que ficar protegido. Porque muitas vezes a pessoa está com a bolsa de fio e a gente só coloca de qualquer jeito. Não vai dar certo. O número que der aqui vai dar o número errado. Você fez do jeito errado. Essa pontinha tem que ficar por baixo das axilas, presa. Porque é ela quem vai igualar a temperatura do seu corpo e dar o resultado aqui. Tudo bem? Geralmente isso aqui apita em torno de 2 ou 3 minutos. Se coloca, daí 2, 3 minutinhos, vai apitar. Tem que esperar mais 2 minutinhos. Então vamos lá. Via de regra, demora 2 minutinhos, mas até 3 minutinhos geralmente. Só que, tendo tempo, eu preciso esperar mais uns 2. Então, o procedimento mesmo acontece em 5 minutos. 3 minutinhos ele apita, eu espero mais 2 para ser mais preciso ainda. Caso eu não tenha os 5 minutos disponíveis, 3 já está, mas o melhor é esperar 5, tá bom? Coloquei, ele vai apitar, conto mais 2 minutinhos, tiro e vejo o número que deu. Nesse caso aqui está dentro do que a gente espera, né? Lembra que é de 36 a 37,5, tá tudo bem. Só que a indústria não parou. E aí lançaram o que com certeza você já se deparou muito com isso aqui, principalmente quando a gente estava na pandemia, no auge, né? Esse negócio. Supermercado, né? O cara colocava na testa, no pé, para todo canto, não sabia usar, usava errado, não tinha treinamento, não é? Santa Úrsula, ano passado, atrasado. A gente era 3 da tarde, aí a delegada estava no carro, num sol, cara. Pegou o sol pra caramba. Chegou na porta do shopping, o segurança barrou ela.
Ó, a senhora tá com febre. Aí eu já saquei, falei, menina tá bem, febre nada. Eu imaginei, né? Ó, a senhora vai ter que ficar do lado, não sei o quê. E a gente tava com ela, né? Aí o que aconteceu? Ela ficou na sombra, a temperatura baixou, porque a gente estava no sol. Ele fez de novo, deu certo. Então o que isso quer dizer? Nem sempre a temperatura que eu encontro aqui é a temperatura que eu devo adotar como a real. Eu preciso perguntar. Olha, a senhora estava exposta ao sol? Ou estava no ar-condicionado? Tenho que perguntar, tá bom? Mas isso aqui tem vantagens. Eu não preciso ficar colocando nada em ninguém. Eu aproximo e aperto, só. Né? Até de 15 a 30 centímetros dá, só aproximar mesmo e colocar. Preferencialmente aqui. Na testa não, porque a testa engana e dá uma temperatura não precisa. Então, preferencialmente, punho, tá bom? Coloquei e apertei. O que o pessoal do mercado tinha como orientação? Será que eu vou conseguir aqui pegar? Ah, ótimo, isso aqui. O que o pessoal tinha como orientação? Olha, vai pela cor. Se ficar vermelho, você não deixa entrar, tá? Só que tem um problema, isso aqui é digital. Bateria fraca não vai usar a cor. Pelo menos a gente espera que não, né? Não é a cor não importa. O que importa é o valor. Isso é muito prático, é ótimo, mas, novamente, embora seja mais prático, o mais preciso que a gente pode usar hoje é isso aqui. Ai, mas eu ainda tenho um de... A Tami tem, eu tenho um também, né, Tami? Ganhei da minha aluna. Se você ainda tem isso aqui, ótimo, use em casa, lá com os familiares, né? Mas na farmácia a gente usa isso aqui preferencialmente. Se não tiver, use que a farmácia tem, né? Que deve ser esse aqui. Tá bom? Lucas, deu 39,2. Pô, que número alto. Confirma. Esse é mais preciso. Faz o procedimento de novo. É a mesma lógica do aparelho de pressão. Eu uso o digital. O número me preocupou, volto para o mais preciso. Que no caso do termômetro para isso aqui. Tá certo? Temperatura é só isso. É simples. A gente só tem que fazer a interpretação do dado. E lembrar que a nossa temperatura é modulada de acordo com o ambiente. A minha temperatura às 3 da tarde é diferente da minha temperatura às 3 da manhã, né? Tudo bem? Professor, acima não é o lugar abafado? Acima é o lugar mais quente, não é? É abafado. Mas mesmo assim, é o local mais preciso, por quê? Por alguns motivos. Por ser um dos locais mais quentes, a gente consegue saber exatamente quanto está a temperatura da pessoa. Porque se eu coloco em locais mais frios, eu não consigo precisar de fato a temperatura. Então, olha, esse aqui é o lugar mais quente. E se no lugar mais quente, por exemplo, está 37,5, em outros locais não pode estar mais que isso. Então, a ideia é o máximo. Olha, o máximo é isso. O máximo, 37,5, que é onde a gente está verificando. Alguns profissionais não gostam, e aí por isso vão para a aferição anal, vaginal, oral. Mas aí lembrando, aí é incômodo e é constrangedor. Aqui já funciona. A não ser que tenha uma orientação médica, né? É muito comum isso aqui, a aferição anal em bebês, especialmente recém-nascidos. E aí, o que a gente faz? O pessoal lá da maternidade, né? Coloca essa pontinha aqui, por exemplo, no ânus. Tá bom? Lembra que ela que afere? Então não posso pôr só o biquinho, tem que colocar toda ela. Se eu só coloco metade, não vai ficar certo. Então, como isso é constrangedor, pode até ser desconfortável, né? A gente usa aqui mesmo, tudo bem? Mas nada nos impede. Só que se for ficar só uma confusão, na farmácia, eu acho que nada. Você chega lá, dessa roupa aí, né? Cachorro também, né? Cachorro é só pelo escapamento, é isso mesmo. Trava, cara, muito, tá doido. É ruim, né? É ruim. Sem contar que a gente pode até criar um trauma no paciente. E aí talvez ele até mentir. Não, tá tudo bem comigo, não tô com febre não. Mas porque ele tem um receio, tipo, que isso aqui dói, né? Ou pode doer, dependendo, a pessoa pode doer. Não só a pessoa que recebe,
Mas também quem usa, né? Quem aplica. O jeito da pessoa fazer a introdução anal ou vaginal, sei lá, pode doer, machucar e causar trauma. Aí o paciente não vai querer fazer novamente. Eu vou precisar pausar a gravação.